Os lustres do Manhattan Grand brilhavam como estrelas congeladas. Cada cristal capturava o brilho das câmeras e a luz dourada que inundava o salão da gala. Era uma noite feita para a elegância. Música suave de um quarteto de cordas deslizava pelos pisos de mármore. Os convidados, em ternos impecáveis e vestidos deslumbrantes, moviam-se com graça ensaiada. Cada canto do lugar cheirava a luxo, desde as mesas polidas até as taças de champanhe que os garçons levavam em bandejas de prata. Lena Blackwood estava no centro de tudo. Uma mão descansava suavemente sobre sua barriga de grávida. Ela usava um vestido longo de cetim, em tom rosa claro, escolhido para lhe dar calma mais do que glamour. Sua respiração estava estável no início, o tipo de estabilidade que surge depois de praticar um sorriso na frente do espelho, antes de ir a um evento onde todos conhecem seu nome. Ela observava a multidão com um olhar suave, tentando aproveitar a noite apesar do mau pressentimento que a oprimia há semanas. Seu marido, Ethan Blackwood, estava a poucos passos. CEO, ícone da mídia, 42 anos, com um rosto que aparecia em capas toda vez que o mundo empresarial precisava de uma nova imagem de sucesso. Sua gravata estava perfeitamente centralizada, sua postura rígida, sua atenção mais focada nas câmeras do que em sua esposa. Lena percebeu como ele olhava o relógio repetidamente. Como ele evitava olhar para ela. Ela tentou não dar importância, mas seus instintos sussurravam algo mais frio, mais afiado. As luzes diminuíram quando o apresentador subiu ao palco para agradecer aos doadores do novo projeto de incubadora tecnológica. Houve aplausos, mas Ethan não aplaudiu. Em vez disso, ele se virou para Lena. Seu rosto estava inexpressivo, quase esculpido em pedra. Ao caminhar em direção a ela, o som de seus passos pareceu mais alto que a orquestra. Lena endireitou os ombros. Seu coração acelerou. Ela pensou que talvez ele quisesse ir embora cedo, ou que precisasse falar sobre algum anúncio importante da empresa. Ela esperava, bem no fundo, que ele pelo menos colocasse a mão nas costas dela, ou perguntasse como ela se sentia. Ela estava perto dos 7 meses. A gravidez não tinha sido fácil, mas ela seguia em frente porque acreditava que eles estavam construindo uma família. Ethan parou na frente dela. Por um instante, apenas a observou. Seus olhos azuis frios, indecifráveis. Então, ele tirou uma pasta branca de sua jaqueta. O clique suave do fecho ressoou no ar. "Assine isto", disse em voz baixa. Lena piscou. "O que é isso?" Ele abriu a pasta e a virou para ela. Dentro havia papéis de divórcio, impecáveis, recém-impressos. O nome dela destacava-se em tinta preta. O ar ficou preso em sua garganta. Sentiu que o salão se inclinava sob seus pés. Olhou para Ethan, esperando ter entendido mal. "Ethan, o que você está fazendo? Colocando um fim em algo que deveria ter terminado há muito tempo." Sua voz era tranquila, quase ensaiada. "Vou pedir o divórcio esta noite." Um suspiro foi ouvido por perto. Depois outro. As conversas se apagaram. Os violinistas fizeram uma pausa, como se sentissem o congelamento do ambiente. A garganta de Lena se fechou. "Aqui na gala, você escolhe este momento para me humilhar?" Antes que ela pudesse dizer mais, saltos ressoaram sobre o mármore. Uma figura apareceu do outro lado do salão. Caminhava com a confiança de alguém acostumada a ser admirada. Mira Voss, a famosa modelo cujo rosto estava em outdoors de Nova York a Milão, colocou-se ao lado de Ethan. Seu vestido prateado capturava cada luz, dispersando-a como gelo quebrado. Ela apoiou a mão no braço de Ethan. "Você deveria contar a verdade a ela", murmurou com um leve sorriso. Lena a observou. Observou a mão onde antes estava a dela.
Algo dentro dela ficou imóvel, não vazio, não dormente, imóvel, como o silêncio logo antes de algo quebrar. Ethan pigarreou e olhou para a multidão em vez de olhar para a esposa. Os repórteres já haviam apontado as câmeras para ele. As luzes vermelhas de gravação piscavam como olhos atentos. "Todos", anunciou Ethan. "Eu tomei uma decisão. Mira e eu estamos juntos. Este casamento acabou." Um murmúrio percorreu o salão. Alguém sussurrou o nome de Lena com pena. Outra pessoa murmurou que Ethan devia estar louco. Os flashes dispararam sem descanso. Os fotógrafos capturavam o momento em que ele substituía publicamente sua esposa grávida por uma modelo. A visão de Lena se nublou, não por lágrimas no início, mas por pura incredulidade. Ela pressionou uma mão sobre sua barriga para se estabilizar. O bebê deu um pequeno chute, como se percebesse a tensão. Lena inalou lentamente. "Ethan, por favor, podemos conversar sobre isso em particular. Eu estou carregando seu filho." Ethan não demonstrou emoção. "É a melhor decisão para todos. Assine os papéis. Você receberá o que lhe é devido." Mira inclinou a cabeça e sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela deveria agradecer por ele ser tão generoso. A crueldade dessa frase finalmente atravessou a névoa que cobria a mente de Lena. Seus olhos se abriram. Seu coração batia forte. Olhou ao redor e viu os convidados imóveis. Alguns com telefones na mão. Outros simplesmente olhando. O salão havia se tornado um teatro iluminado, e ela era a tragédia que todos presenciavam. As câmeras não piscavam. Os microfones continuavam ligados. O mundo inteiro parecia prender a respiração para ver sua dor. E naquele momento final, enquanto a gala caía em um silêncio sufocante, Lena compreendeu algo importante. Ethan acreditava que ela era fraca. Acreditava que ela não tinha escolha a não ser desmoronar. Ele não tinha ideia de quem ela realmente era. E também não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Ethan parecia antinatural. Era como se alguém tivesse colocado a mão sobre todo o salão e obrigado cada som a parar. Os lustres continuavam brilhando. Os músicos continuavam com os arcos suspensos no ar. As pessoas continuavam paradas onde estavam, mas nada se movia. Nada respirava. Nada ousava interromper o momento que acabara de destroçar a vida de uma mulher. Lena sentiu que seus joelhos falhavam. Agarrou-se ao encosto de uma cadeira próxima. Seus dedos se fecharam sobre o tecido aveludado enquanto tentava se manter firme. Seu coração batia contra suas costelas, não por medo, não totalmente. Algo mais pesado pressionava seu peito e dificultava a respiração normal. Ela sentia o peso de uma centena de olhares sobre ela, olhares que analisavam, olhares que julgavam em silêncio, embora os lábios não se movessem. Sua máscara de maquiagem havia escorrido durante o impacto do momento. Ela nem sabia quando a primeira lágrima havia caído. Um rastro quente descia por sua bochecha agora, capturando a luz dourada. Outra lágrima seguiu, e outra. Tentou piscar para detê-las, mas quanto mais piscava, mais rápido elas caíam. Era como se seu corpo não quisesse mais conter a dor. O salão inteiro havia se tornado uma galeria de retratos congelados. Perto do palco, uma mulher com um vestido esmeralda cobriu a boca com uma mão trêmula. Um empresário de terno azul marinho trocou um olhar atônito com seu colega. Um garçom, segurando uma bandeja com taças de champanhe, ficou imóvel com os olhos abertos. Vários telefones ficaram no ar, meio levantados, hesitando se gravar era apropriado ou cruel. Mas alguns já estavam transmitindo ao vivo. Lena sentia isso. O suave zumbido de uma câmera ajustando a lente
quebrou o silêncio. Pareceu mais alto do que deveria. Lena levantou o olhar e viu um jornalista focando seu rosto. Suas sobrancelhas franzidas mostravam compaixão, mas suas mãos estavam firmes. O mundo veria este momento. Não havia como desfazê-lo. Lena abaixou o olhar para o chão, incapaz de enfrentar os olhares por mais tempo. Seu peito voltou a se tensionar quando um pensamento tomou forma. Seu bebê. Colocou ambas as mãos sobre sua barriga e inalou com dificuldade. A pequena vida dentro dela se moveu suavemente, como se sentisse a confusão. Ela sussurrou em voz tão baixa que nem a câmera mais próxima poderia captar. Eu estou aqui. Eu ainda estou aqui. Mas a humilhação já havia se infiltrado em todos os cantos do salão. Ela a sentia rastejar por suas costas, a sentia aderir ao seu vestido, a sentia envolver seus ombros como um cobertor frio. Ela havia imaginado muitos futuros durante sua gravidez, mas nenhum se parecia com isto. Nenhum a mostrava de pé em um salão deslumbrante, enquanto seu marido a substituía publicamente. Mira ajeitou seu vestido prateado com um movimento elegante. O leve roçar do tecido cortou o silêncio. Inclinou-se para Ethan e sussurrou algo em seu ouvido. O que quer que fosse, o fez sorrir com arrogância. Em seguida, ele colocou a mão nas costas de Mira, com um gesto tão íntimo que o estômago de Lena se revirou. Alguém ao fundo murmurou: ela merecia algo melhor. Outra voz respondeu: ninguém se divorcia de uma mulher grávida em público se um dia se importou. Um garçom deixou cair uma colherzinha sobre uma bandeja. O som metálico ressoou por todo o salão como uma pequena explosão. Alguns convidados se assustaram. Outros abaixaram o olhar, envergonhados de presenciar algo tão cruel. Lena se obrigou a ficar ereta. Se desmoronasse, lhes daria mais o que falar. Mesmo no desespero, ela lutava para proteger sua dignidade. Era um instinto aprendido muito antes daquela noite. Ela limpou a bochecha com cuidado. As marcas de lágrimas só a tornavam mais humana, embora ela não soubesse que muitos no salão admiravam sua força. Ethan não olhava para ela. Estava mais interessado na atenção que ele e Mira recebiam. Sussurrou algo para a modelo, e ela riu suavemente. Seu riso soou como um sino submerso em gelo. Em seguida, olhou para Lena com um leve sorriso, como se já tivesse vencido uma competição invisível. Lena sentiu que o ar voltava a escapar. A cadeira atrás dela já não era suficiente para sustentá-la. Recuou um passo, procurando onde se recompor, mas não havia lugar para se esconder em um salão cheio de paredes de vidro e superfícies polidas que refletiam sua dor de todos os ângulos. Viu seu próprio reflexo no chão preto brilhante. Era o reflexo de uma mulher cujo mundo acabara de se quebrar. Um novo murmúrio percorreu os convidados. Uma mulher comentou em voz baixa: ela nem parece surpresa, talvez já soubesse. Lena escutou essa frase. Doeu. Se ao menos eles entendessem que algumas traições acontecem muito antes de serem reveladas. Algumas feridas são sentidas antes de se tornarem visíveis. Suas mãos tremiam quando levantou uma para tocar a testa. Sua pele estava quente, quase febril. O estresse fez o salão balançar por um instante. Tentou se apoiar novamente, mas desta vez apareceu uma mão suave ao lado da sua. Era de uma mulher mais velha, talvez com uns 60 anos, vestida com um elegante tailleur azul escuro e um colar de pérolas. Querida, sussurrou a mulher com ternura. Você precisa respirar. Lena assentiu, embora respirar parecesse impossível. Obrigada, respondeu. Sua voz quebrou como vidro. A mulher a olhou com verdadeira compaixão. Nada disso é culpa sua. Essa simples frase quase a derrubou. Não porque doesse,
mas porque a lembrou de quanto tempo carregava culpas que não lhe pertenciam. Outra lágrima caiu. A mulher mais velha apertou sua mão e depois se afastou, dando-lhe espaço para recuperar as forças. Do outro lado do salão, Ethan finalmente olhou para Lena. Sua expressão mostrou algo parecido com aborrecimento, como se a reação emocional dela fosse um inconveniente. Ajeitou o terno e disse em voz alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Ela sempre gostou de fazer espetáculos. Esse comentário a queimou por dentro. Lena levantou o olhar para ele, não para discutir, mas porque precisava ver o rosto do homem em quem uma vez havia confiado seu futuro. Ele a olhou sem remorso, sem dúvida, sem amor. Outra voz sussurrou. Tomara que ela se afaste dele. Merece o mundo. Lena exalou, longa e trêmula. Limpou o rosto mais uma vez e respirou um pouco mais fundo. Algo dentro dela mudou. Não era o bebê desta vez. Era outra coisa, algo mais firme. Uma faísca que ela havia esquecido. A faísca de alguém que havia construído sua própria vida antes de Ethan aparecer. A humilhação era real, a dor era aguda. Mas debaixo de tudo isso, no centro mais silencioso de seu peito, algo começou a se elevar. Não era raiva. Ainda não. Era clareza. Uma clareza lenta e firme que lhe sussurrava uma verdade. Este momento não a quebraria. Este momento definiria o que viria depois. O barulho dentro do salão começou a aumentar novamente. Não era celebração, mas uma confusão inquieta. As pessoas sussurravam por trás das taças de champanhe. Alguns fingiam olhar seus telefones, embora seus olhos continuassem fixos na cena que se desenrolava entre Ethan e Lena. A tensão no ar parecia uma corda esticada ao limite. Uma única palavra errada bastaria para quebrá-la. Ethan ajustou suas abotoaduras como se o problema não fosse mais do que uma ruga em seu terno. A indiferença do gesto foi cruel. Olhou para Lena com uma expressão que sugeria que ele já havia virado a página. Era o olhar de um homem que acreditava não dever nenhuma explicação pelo caos que acabara de provocar. Um jornalista hesitou antes de se aproximar. Sr. Blackwood, deseja comentar esta decisão? Ethan se virou para a câmera com a segurança de alguém que acredita poder manipular qualquer narrativa. Sorriu, um sorriso lento e calculado que não chegava aos seus olhos. Houve muitos mal-entendidos esta noite. Minha esposa e eu. Ele fez uma pausa para dar dramaticidade. Nos distanciamos com o tempo. Ambos sabíamos que este casamento não funcionava. A respiração de Lena se cortou. Ambos sabíamos. Repetiu em voz baixa, incapaz de acreditar nas palavras que ele construía. Ethan a ignorou. Olhou para além dela como se fosse uma desconhecida no evento. A verdade é simples, continuou. Às vezes os casais percebem que querem coisas diferentes na vida. Não há vilões aqui. A mentira a atingiu mais forte do que qualquer insulto. Não há vilões. Nenhuma culpa. Como se abandonar uma esposa grávida na frente de centenas de pessoas fosse uma decisão mútua. Como se a dor nos olhos dela não significasse nada. Um convidado próximo balançou a cabeça e murmurou. Coisas diferentes. Ela está esperando o filho dele. Não. Outra mulher sussurrou. Ele realmente acredita que pode falar para se safar disso. Ethan a ouviu, mas seguiu em frente. Manteve a expressão tranquila e firme. Lena e eu tentamos por muito tempo, disse. Mas às vezes as pessoas se separam. Acontece. E eu encontrei clareza nessa realidade. Colocou uma mão na cintura de Mira, guiando-a para frente. Mira sorriu para as câmeras com perfeição. Lena sentiu o chão voltar a se mover sob seus pés. Clareza. Essa era a palavra que ele usava, como se sua traição fosse iluminação. Lena deu um passo à frente. Sua voz tremia.
Ethan, não distorça isso. Você me pegou de surpresa. Pegou todos de surpresa. Ethan suspirou dramaticamente, como se ela fosse uma criança irracional que o interrompia. Lena, este não é o momento para você ficar emocional. Algo dentro dela se quebrou. Emocional. A palavra que ele sempre usava para silenciá-la. A palavra que usava quando ela chorava sozinha no sótão. A palavra que usava quando cancelava os exames médicos, porque suas reuniões eram mais importantes. Emocional. Como se seus sentimentos fossem um inconveniente. Ela levantou o queixo. Estou grávida. Você acabou de fazer um escândalo na frente de todo o salão. Como devo me sentir? Ele encolheu os ombros. A gravidez tem sido difícil para você. Eu entendo. Os hormônios podem causar esse tipo de reação. Ele disse em voz alta, certificando-se de que os convidados ouvissem. Várias pessoas soltaram um suspiro de indignação. Um homem mais velho murmurou. Esse homem é inacreditável, e não no bom sentido. Mira inclinou a cabeça e acrescentou em voz baixa. Ela tem agido de forma instável por meses. Ethan fez o seu melhor. Lena virou a cabeça para a modelo. Você não tem o direito de falar sobre minha gravidez. Mira soltou uma risada suave e condescendente. Por favor, todo mundo sabe que o estresse faz as mulheres exagerarem. Você não deveria estar aqui fazendo um espetáculo no seu estado. O insulto cortou Lena como vidro. Os convidados se moveram desconfortavelmente. Alguns trocaram olhares que diziam que gostariam que aquilo fosse um pesadelo e não um espetáculo público. Ethan olhou novamente para as câmaras. Não quero que isso fique feio, disse com um tom de orador profissional. Lena tem passado por momentos difíceis. Ela sabe que esta decisão é o melhor. Conversamos sobre isso muitas vezes. Lena o olhou com incredulidade. Nunca falamos sobre divórcio, nem uma única vez. Ele negou suavemente, como se corrigisse uma criança confusa. Sim, conversamos. Acontece que você esquece. Quando o estresse te domina, os detalhes escapam. A manipulação, gaslighting, foi tão evidente que vários convidados murmuraram em desaprovação. Uma mulher na primeira fila cruzou os braços e disse em voz alta: Eu já vi homens manipuladores antes, mas isto é outra coisa. Os olhos de Ethan se estreitaram por um segundo, mas ele recuperou a compostura rapidamente. Somos adultos. Não há necessidade de culpar ninguém. Relacionamentos terminam. O pulso de Lena acelerou. Isso não era apenas um rompimento. Era uma encenação. Ethan estava reescrevendo a realidade diante de todos. Ele estava construindo uma versão da história onde ele parecia sensato e ela parecia instável. Ela deu um passo à frente. Sua voz soou mais firme. Pare de mentir. Você veio esta noite com papéis de divórcio. Não disse nada. Você me humilhou de propósito. Ethan levantou a mão como se quisesse calá-la. Por favor, não aqui. Você vai se arrepender de fazer um escândalo. Lena apertou a mandíbula. O escândalo foi feito por você. Ethan a ignorou novamente e falou para a multidão. É exatamente isso que quero dizer. Ela tem estado sob muita pressão. Eu tentei protegê-la do estresse. Mira assentiu, interpretando o papel de parceira compreensiva. Ele tem sido tão paciente. O calor subiu ao rosto de Lena. Ainda não era raiva. Era dor. O tipo de dor que nasce ao ver como alguém em quem você confiou transforma cada verdade em uma arma. Ela queria gritar. Queria destruir cada uma de suas mentiras. Mas sua voz não saiu. Só pôde olhar para ele. Ele continuou falando, aproveitando o silêncio dela. Vou garantir que ela seja cuidada. Não a deixarei sem nada. Não sou um homem cruel. Lena finalmente sussurrou. Você está mentindo. E todos aqui sabem disso. O salão voltou a ficar em silêncio. Suas palavras ecoaram nas paredes de mármore. As pessoas trocaram olhares, alguns cheios de pena,
outros cheios de raiva contra Ethan. Mas Ethan permaneceu tranquilo. Esta conversa acabou. Resolveremos isso amanhã. Em particular. Lockhart falou como se o assunto estivesse resolvido. Como se a verdade fosse simplesmente o que ele dizia em voz alta. Ele não sabia que a verdade real já estava se formando por trás da dor nos olhos de Lena. Não sabia que tudo o que acreditava controlar estava prestes a escapar de suas mãos. As luzes do salão voltaram a mudar. Ficaram mais altas e mais brilhantes, como se os lustres percebessem a tensão crescente e respondessem iluminando cada canto. Os murmúrios se espalharam em ondas lentas. Os convidados que haviam se afastado para lhes dar espaço agora se inclinavam ligeiramente sem sair de seus lugares. Era impossível desviar o olhar. Cada respiração no salão parecia afiada e suspensa. Miravoz deu um passo à frente como se toda a noite tivesse sido coreografada para ela. Seu vestido prateado brilhava com um movimento quase líquido, capturando a luz a cada leve balanço de seus quadris. Sua postura era impecável. Seu queixo estava inclinado em um ângulo preciso que projetava superioridade sem necessidade de palavras. Havia algo quase predatório em sua graça. Observava Lena com um sorriso suave, que nunca chegava aos seus olhos. Colocou uma mão perfeitamente cuidada sobre o antebraço de Ethan. O gesto foi deliberado, tranquilo, possessivo. Dizia a todo o salão exatamente o que ela acreditava ter ganho. Dizia a Lena exatamente o que queria que ela sentisse. Algumas pessoas do público soltaram pequenos suspiros. Outras cobriram a boca, conscientes de que a cena estava se tornando pública e cruel. As câmeras, no entanto, captavam tudo sem hesitar. As pequenas luzes vermelhas brilhavam como olhos acusadores. Os lábios de Mira se curvaram em um sorriso lento, quando finalmente se dirigiu a Lena. "Sabe?", disse com uma voz tão doce que parecia veneno. "Ethan merece alguém que o entenda, alguém que realmente apoie seus sonhos, alguém que não o atrase." Lena sentiu o ar preso em seu peito. O insulto a atingiu com força. "Atrase-o", repetiu com incredulidade. Mira encolheu os ombros suavemente. "Estou apenas sendo honesta. Não há nada de errado em aceitar que você e Ethan nunca foram feitos para durar." Olhou para a barriga de Lena com uma expressão fingida de pena. "Algumas mulheres pensam que ter um bebê vai consertar as coisas, mas isso não é realista." A mão de Lena cobriu sua barriga instintivamente. O bebê se moveu novamente, como se sentisse a tempestade externa. Sua garganta se apertou enquanto a raiva e a dor se entrelaçavam dentro dela. "Não fale do meu filho", disse em voz baixa. Mira soltou uma risada suave. Não era alta, não era zombeteira. Era algo pior. Soava casual, como se achasse divertido o sofrimento de Lena. "Só estou dizendo o que todos pensam. Ethan cresceu tanto. Ele merece liberdade. Merece alguém que esteja no nível dele. Alguém que não o arraste para baixo." Vários convidados trocaram olhares horrorizados. Uma mulher de vestido preto murmurou. Ela realmente disse isso em voz alta. Um homem perto da mesa de sobremesa sussurrou. "Não é só atrevida, é cruel." Ethan permaneceu em silêncio ao lado de Mira, permitindo que ela aprofundasse, permitindo que ela dilacerasse a mulher que ele havia prometido proteger. Ele levantou o queixo com orgulho, como se as palavras de Mira validassem suas decisões. Mira se virou para os repórteres que ainda gravavam. Mostrou um sorriso deslumbrante. "Sei que é uma surpresa para todos, mas às vezes o amor te encontra quando você menos espera. Ethan e eu tentamos manter nosso relacionamento em particular por respeito à esposa dele. Não queríamos machucá-la." A voz de Lena tremeu de fúria. "Não queriam me machucar?
E me fazem isso aqui, em público? Mira levantou um ombro elegante. Não podemos controlar o momento do destino. Além disso, é melhor você saber agora e não depois. Ethan finalmente falou. Seu tom continuava distante. Mira tem razão. Não planejamos isso. Simplesmente aconteceu. Lena o olhou, atônita. Não planejaram? Você estava mentindo para mim por meses. Ethan suspirou, usando aquela simpatia fingida, que era outra forma de crueldade. Só queríamos evitar que você sofresse. Mira assentiu com suavidade. Realmente tentamos. Mas você deveria seguir em frente, Lena. Deixe-o ir. Alguns convidados exalaram bruscamente. Alguém sussurrou. Seguir em frente? Ela está grávida. Que falta de coração. Mas Mira não havia terminado. Levantou sua clutch prateada e a abriu com elegância. Tirou uma fotografia. Uma imagem brilhante dela e Ethan em um resort de praia. Eles riam. Estavam de mãos dadas. Estavam muito próximos para que alguém acreditasse que o relacionamento deles havia começado recentemente. Ela entregou a foto a Lena com um movimento despreocupado de pulso. Isso foi em Malibu no mês passado. Pensei que você gostaria de ter uma lembrança para fechar o capítulo. Lena olhou para a imagem. Sua respiração falhou. Uma lágrima caiu diretamente sobre o sorriso de Ethan na foto. O ar ao seu redor pareceu apertar, oprimindo seus pulmões. Deslizou as pontas dos dedos pela borda brilhante da fotografia, sentindo a realidade que nunca lhe haviam permitido ver. Mira deu outro passo à frente, o suficiente para que Lena pudesse sentir o cheiro de seu perfume. Um aroma frio e caro que encheu o ar como um aviso. Ele me disse que vocês já não tinham nada em comum. Sua voz era suave, quase amável. Me disse que se sentia sozinho com você. Me disse que precisava de alguém que pudesse acompanhar o ritmo dele. Inclinou a cabeça. Suponho que ele tinha razão. A voz de Lena quebrou. Por que você está me fazendo isso? Mira piscou com falsa inocência. Porque as mulheres merecem honestidade. Estou lhe dando a verdade que seu marido foi gentil demais para dizer. Ethan envolveu a cintura de Mira com o braço. Olhou para Lena com uma superioridade que queimava. É hora de aceitar a realidade. Nós somos felizes juntos. Assim devem ser as coisas. Não. Lena sentiu a humilhação se espalhar por sua pele como fogo. O salão girou ligeiramente. A pressão do momento oprimiu suas costelas. Engoliu um soluço, mas seus olhos a traíram. Mais lágrimas caíram, silenciosas, sobre seu vestido. Os convidados se moveram novamente. Alguns desviaram o olhar, incapazes de suportar tanta crueldade. Outros permaneceram imóveis, presos entre o choque e a indignação. Uma mulher perto da frente finalmente sussurrou. Pobre esposa, quanto mais esperam que ela aguente. Mira apoiou a cabeça no ombro de Ethan, um gesto que parecia ensaiado. Você vai ficar bem, disse a Lena suavemente, como se estivesse lhe fazendo um favor. É hora de sair do caminho. Algo dentro de Lena tremeu. Não fraqueza, não fragilidade. Era o tremor de uma faísca. Uma faísca poderosa que logo começaria a arder. Não agora, mas logo. Mira não viu isso. Ethan também não. Estavam muito ocupados celebrando uma vitória que não existia. Não tinham ideia de que o chão sob seus pés já começava a se mover. A atmosfera do salão ficou mais pesada. Era como se cada decoração brilhante e cada superfície polida absorvesse a crueldade que se desenrolava em seu centro. A música havia parado de tocar há muito tempo. O murmúrio das conversas havia se evaporado. Só restavam sussurros dispersos, deslizando como correntes frias sobre o chão de mármore. Ninguém ousava se aproximar mais. Mas também ninguém desviava o olhar.
O desastre que ocorria na frente deles havia se tornado impossível de ignorar. Lena permaneceu ali com a fotografia que Mira havia colocado em sua mão. Tremia levemente entre seus dedos. Seus olhos continuavam fixos nos rostos sorridentes da imagem. O braço de Ethan ao redor da cintura de Mira. O sol se pondo atrás deles, suas risadas congeladas para sempre. A garganta de Lena se fechou com dor. Sentiu o ardor da humilhação muito dentro do peito. Ethan deu um passo à frente, ajustando a jaqueta como se estivesse se preparando para uma negociação empresarial. Seus movimentos eram tranquilos e precisos. Sua expressão não mostrava remorso, apenas cálculo, estratégia. Olhou para Lena como olharia para uma funcionária que não era mais útil. Temos que lidar com isso racionalmente, começou, com uma voz baixa e autoritária. Você não pode deixar suas emoções tomarem o controle, não no seu estado. Os olhos de Lena se levantaram lentamente. Meu estado. Você se refere à minha gravidez. Ela assentiu, como se estivesse apenas confirmando um dado em uma reunião. Exatamente. Você tem que pensar no bebê. O estresse não é bom para você, nem para ele. A forma como ele disse "ele" fez vários convidados trocarem olhares de desgosto. Ethan mal havia comparecido aos exames médicos. Havia faltado ao ultrassom. Nunca perguntava pela saúde do bebê. Agora fingia se preocupar. Lena engoliu em seco. Você criou este estresse, não eu. Ethan esboçou um sorriso tenso, do tipo que se usa para esconder a irritação. Você sempre interpreta tudo da maneira mais dramática. Estou tentando ajudar, mas se você insistir em se opor, só vai piorar as coisas para si mesma. Mira ficou ligeiramente atrás dele. Seus olhos brilhavam de satisfação. Cruzou os braços, mostrando uma imagem de superioridade. Observava Lena como se fosse um obstáculo que finalmente estava sendo removido. Ethan continuou. Deixe-me ser claro. Você deixará o sótão esta noite. Mira vai se mudar. Já informei a equipe. Lena sentiu o sangue abandonar seu rosto. Você está me expulsando, enquanto estou grávida, enquanto você está ao lado da mulher com quem me traiu. Ethan levantou a mão para silenciá-la. Não estou te expulsando. Estou te pedindo para ser razoável. Você precisa de um lugar tranquilo, um lugar longe da mídia. Eu providenciei uma moradia temporária para você, um lugar mais apropriado para sua situação. Os convidados pareciam horrorizados. Alguém sussurrou. Moradia temporária? Não posso acreditar. Outra voz murmurou. Isso é abuso. Abuso puro. Mas Ethan fingiu não ouvir. Aproximou-se ainda mais de Lena, baixando a voz com um tom que parecia uma ameaça envolta em profissionalismo. Também vou cuidar das finanças. Você receberá uma mesada. Generosa, mas adequada ao seu papel. Meu papel? Repetiu Lena. As palavras eram amargas. O que você pensa que é meu papel? Ethan a olhou com uma certeza gélida. Você é a mãe do meu filho. Nada mais. Você não faz parte da minha vida empresarial. Você não faz parte da minha vida pública. Esse capítulo terminou. A respiração de Lena falhou dolorosamente. Apertou a mão sobre sua barriga, como se quisesse proteger o pequeno de sua crueldade. Ethan acrescentou. Se você seguir as regras que eu estabeleço, tudo será controlável. Se você decidir lutar, você vai se arrepender. Não. A ameaça ficou suspensa no ar, como uma lâmina afiada. Mira deu um passo à frente com um pequeno sorriso condescendente. Ouça ele, Lena. Ele está sendo mais gentil do que a maioria dos homens seria. Você deveria aceitar a oferta dele. E Lena virou a cabeça para a modelo. Você não pode me dizer o que devo aceitar. Mira encolheu os ombros. Calma, só estou tentando ajudar você a entender a situação. Ele me escolheu. É hora de você seguir em frente. O comentário foi tão cruel
que vários convidados fizeram uma careta de dor alheia. Lena sentiu o calor subir pelo seu peito. Sua voz tremeu, não de medo, mas de incredulidade ferida. Eu deixei minha vida por você, Ethan. Deixei meu emprego, deixei tudo, e é assim que você me paga. Ethan suspirou irritado. Você escolheu deixar seu emprego. Não reescreva a história. Eu nunca te obriguei. Não tente me fazer de vilão porque você se arrepende de suas decisões. As mãos de Lena se tensionaram. Você me disse para fazer isso. Disse que a esposa de um CEO não precisava de uma carreira. Ele ignorou a verdade. Você está se lembrando mal. É por isso que não podemos ter essas conversas. Suas emoções criam histórias que não são reais. Os olhos dos convidados se arregalaram em descrença. A manipulação era tão evidente que o ar se encheu de murmúrios indignados. Ethan seguiu com confiança. Sejamos práticos. Vou pedir a custódia total. Você não está em uma posição emocional estável para criar uma criança sozinha. Os olhos de Lena se arregalaram. Seu coração parou por um instante. Custódia total? Você quer tirar meu bebê de mim? Para a segurança dele, respondeu Ethan com calma. E para o futuro dele. Você não tem os recursos para lhe dar a vida que eu posso dar. Você se refere aos recursos que eu ajudei a construir? Disse Lena, com a voz rouca. Ajudou, repetiu Ethan, como se a palavra o divertisse. Não vamos exagerar sua contribuição. Mira colocou uma mão em seu ombro. Ela está sobrecarregada. Não entende o quão complicada pode ser uma batalha pela custódia. Deveria aceitar a oferta dele. A visão de Lena se nublou por um momento. As luzes dos lustres se dispersaram em suas lágrimas como cristais quebrados. Ela continuou sentindo que o salão inteiro se inclinava. Seu pulso acelerou. Um instinto protetor surgiu dentro dela, feroz e primário. Você não vai tirar meu filho de mim, sussurrou. O que o tribunal decidir, respondeu Ethan secamente. Meus advogados cuidarão de tudo. O salão se encheu de um murmúrio de incredulidade. Até mesmo aqueles que haviam permanecido calados já não podiam esconder sua compaixão por Lena. Alguns se afastaram, incapazes de continuar olhando. Outros sussurravam cheios de raiva. Mira sorriu novamente. Isso é o melhor para todos. Lena se obrigou a se manter firme. Sentiu a tontura percorrer sua coluna, mas lutou para não perder o equilíbrio. Seu bebê chutou, como se a lembrasse de que não estava sozinha. Ethan, confiante em ter o controle absoluto, deu o golpe final. Se você fizer isso ser fácil, terá uma vida tranquila. Se resistir, tudo vai desmoronar. Lena levantou a cabeça. Olhou para ele com uma força silenciosa que ele não reconheceu. Algo dentro dela mudou. Algo que ele não esperava. E pela primeira vez em toda a noite, Ethan piscou. Não por culpa, não por arrependimento, mas por confusão, porque sentiu que algo que ele não podia controlar estava começando a despertar. O salão da gala havia se transformado em uma arena silenciosa. Cada par de olhos estava fixo em Ethan, Mira e Lena, como se todo o lugar tivesse sido arrastado para a gravidade de seu desastre. O chão de mármore polido refletia a atenção como um espelho. Até os lustres pareciam prender a respiração, com sua luz dourada suspensa no ar. Lena permanecia sozinha no centro da tempestade. Seu vestido, antes elegante, agora parecia papel colado à sua pele. Suas mãos tremiam ao lado. Seu rosto estava pálido, exceto pelas marcas de rímel escorrido que desciam como sombras à rocheada. Seu peito subia e descia com respirações rápidas e irregulares. Ethan a observava com frieza. Sua expressão era calculada, quase ensaiada. Olhava para ela como um CEO olha para um ativo que não produz mais resultados. Mira estava ao seu lado, apoiada ligeiramente em seu ombro,
com a confiança despreocupada de quem acredita que a vitória está garantida. Os convidados sussurravam entre si, alguns indignados, outros horrorizados, outros simplesmente paralisados, mas ninguém intervinha. Ninguém se interpunha. A crueldade havia se tornado um espetáculo próprio. Ethan deu um passo à frente e pigarreou com força, como se estivesse prestes a apresentar um relatório de lucros trimestrais. Sua voz ressoou com autoridade. Já que todos estão aqui, disse, devo esclarecer algo por completo. Agarrou o pulso de Lena, com força, tanto que ela soltou um suspiro. O som ecoou por todo o salão. Os convidados reagiram com um sobressalto que se espalhou como uma onda. Alguém deixou cair uma taça de vinho. Ela se quebrou no chão, e os fragmentos brilharam sob a luz. A tensão se fechou ao redor de todos como uma corda no pescoço. Lena tentou afastar a mão, mas o aperto de Ethan se tornou mais forte. A dor subiu por seu braço. Seu rosto se contorceu. Ele não afrouxou. Você não vai me envergonhar de novo, disse Ethan com voz cortante. Você vai cooperar. Vai assinar os papéis do divórcio e vai se comportar. A voz de Lena quebrou. Você está me machucando. Ethan a ignorou. Virou-se para um grupo próximo de convidados e lhes dedicou um sorriso falso. Às vezes ela fica emocional. É melhor manter a calma ao lidar com ela. A manipulação foi tão evidente que algumas pessoas recuaram. Uma mulher balançou a cabeça, desgostosa. Um homem murmurou com raiva. Ele está humilhando ela de propósito. Mira deu um passo à frente e colocou uma mão perfeitamente cuidada no braço de Ethan. Não seja muito duro com ela, disse com doçura, embora seus olhos brilhassem de triunfo. Ela está sobrecarregada. Às vezes acontece. Sobrecarregada. A palavra caiu como um tapa. A humilhação arrastou Lena para baixo. Ela tentou levantar o queixo, mas a dor a empurrou. Ethan tirou os papéis do divórcio de sua jaqueta e os empurrou contra seu peito. O golpe a assustou. Os papéis se dobraram. Você vai assinar agora mesmo, ordenou. As mãos trêmulas de Lena seguraram os documentos para que não caíssem. Aqui não, sussurrou. Por favor. Não, é o lugar perfeito, respondeu Ethan. Há testemunhas. Você não poderá reclamar de nada depois. Os olhos de Lena se arregalaram de horror. Você quer um público para isso? Eu quero clareza, respondeu Ethan. E eu a terei. Ele se afastou o suficiente para se dirigir à multidão. Todos devem saber que cada decisão que tomei esta noite está justificada. Não houve traição. Não houve engano. Eu simplesmente segui em frente. Um murmúrio coletivo percorreu o salão. Os convidados trocaram olhares incrédulos. Alguns levantaram os telefones e começaram a gravar novamente. Então Ethan deu o golpe que deixou todo o salão sem ar. Apontou para Mira com orgulho. Esta é minha parceira. Esta é a mulher que me apoia. Esta é minha escolha. Mira sorriu de forma radiante e passou o braço ao redor da cintura de Ethan. As câmeras piscaram. Era intencional. Era ensaiado. Era cruel. Lena sentiu que algo dentro dela se quebrava como vidro. Seus joelhos ficaram fracos. Ela levou uma mão à barriga, movida por um instinto protetor. Tentou se manter em pé, mas o ar ficou preso em sua garganta. Os convidados observavam impotentes, enquanto Ethan continuava a atacá-la. Você deveria estar agradecida, disse ele em voz alta. Agradecida por eu continuar oferecendo apoio. Agradecida por eu ainda não ter pedido a custódia total. Agradecida pela minha paciência. O fogo da humilhação percorreu o corpo de Lena. Sua visão se nublou. Seu coração batia com uma dor insuportável. Um convidado sussurrou. Ele está destruindo ela, e ela está grávida. Mira voltou a se aproximar. Levantou uma mão
e roçou o ombro de Lena, como se tirasse poeira de um objeto. Você vai se sentir melhor quando aceitar a realidade, disse com suavidade venenosa. Ethan não pode estar acorrentado. Você tem que deixá-lo viver. Lena se afastou bruscamente. O contato pareceu outro tapa. A humilhação atingiu seu ponto máximo quando Ethan pegou o microfone do palco. O apresentador olhou para ele atônito, mas Ethan o ignorou e se voltou para os convidados. Levantou o microfone e falou com plena confiança. Quero esclarecer o que aconteceu esta noite. Meu casamento terminou. Meu futuro é com Mira. Lena será atendida, mas não fará mais parte da minha vida pública nem da minha vida corporativa. As palavras ecoaram por todo o salão, frias, finais, cortantes. Os lábios de Lena se abriram com espanto. As lágrimas escorreram livremente por seu rosto. Ela não podia mais detê-las. Caíam sem controle, carregadas com a vergonha de ser despojada em público. Ethan continuou. Não haverá mais dramas. Não haverá mais explosões emocionais. Tudo será resolvido de maneira rápida e tranquila depois desta noite. Lena se deixou cair em uma cadeira próxima. Sua respiração tremia. Todo o seu corpo tremia. Abraçou sua barriga como se estivesse se segurando. Seus soluços eram silenciosos, mas visíveis. A dor se mostrava sem filtros em seu rosto. Mira a observou com um leve sorriso. Ethan a olhou com desaprovação. Mas a multidão a olhou com algo completamente diferente. Olharam para ela com empatia, com indignação por ela, com incredulidade por ele. A humilhação havia cruzado um limite que nem os corações mais frios podiam justificar. Uma mulher na frente sussurrou. Pobrezinha, não merecia isso. Um homem perto do palco murmurou. Ele vai se arrepender. Ninguém se livra desse nível de crueldade. Lena limpou o rosto com dedos trêmulos. Seus olhos se levantaram lentamente para Ethan e Mira. E naquele momento, algo mudou por trás de suas lágrimas. Uma determinação silenciosa, uma faísca enterrada sob camadas de dor. Eles acreditavam ter vencido, mas a noite não havia terminado. Não para Lena. O peso da humilhação continuava suspenso no ar. Pressionava contra as paredes do salão de gala, como uma nuvem de tempestade invisível. Lena permaneceu sentada por alguns momentos, com o peito subindo e descendo em respirações curtas e desiguais. As lágrimas se agarravam aos seus cílios, pesadas e persistentes. Sua visão se nublava enquanto olhava os reflexos do chão de mármore, cada raio de luz fragmentado em formas que não faziam sentido. Todo o seu corpo tremia. Seu coração batia muito rápido. As vozes ao seu redor se misturavam em um murmúrio distante. No fundo de sua mente, ainda ressoavam as palavras finais de Ethan, no microfone. Não haverá mais drama. A crueldade dessa frase se repetia dentro dela repetidamente. Mas debaixo da dor, debaixo da humilhação, debaixo do choque que a havia deixado sem voz durante a última hora, algo diferente começou a se elevar. Começou como um leve calor em seu estômago. Não era o movimento do bebê. Era outra coisa, algo mais antigo, algo que havia sido enterrado sob meses de esgotamento emocional e manipulação. Era sua força. Lena inalou profundamente, colocou uma mão firme sobre sua barriga e sussurrou para si mesma. Respire. Você tem que respirar. As palavras saíram trêmulas no início, mas a cada inalação sentia como seus pulmões voltavam a se encher. Concentrou-se no bebê, na pequena vida dentro dela, no batimento que ouviu meses antes no monitor, no suave chute que sentiu agora. Sussurrou novamente. Nós vamos ficar bem. O tremor em suas mãos começou a se acalmar pouco a pouco. A queimadura em seu peito se suavizou.
e então ouviu algo que a devolveu à realidade. A voz de Ethan. Ele estava falando com um grupo de executivos perto do palco, fingindo que toda a cena não havia sido mais do que um inconveniente infeliz. Amanhã ela estará tranquila, disse com segurança. É sempre a mesma coisa. Ela reage assim quando está sobrecarregada. As palavras a atravessaram como uma faca fria. Viu como os executivos se olhavam uns para os outros com desconforto. Um murmurou: "Não posso acreditar que ele ainda fala assim." Outro balançou a cabeça. Seu olhar deslizou para Mira, que permanecia orgulhosamente ao lado de Ethan, com os braços cruzados e o queixo erguido em sinal de triunfo. Mira notou que Lena a observava. Sorriu e articulou em silêncio: "Aceite." Esse foi o momento em que algo dentro de Lena se quebrou. Não foi raiva. A raiva teria explodido. Isso era outra coisa. Uma clareza absoluta e inabalável. Ela compreendeu que se continuasse sentada, se continuasse chorando, se continuasse calada, essa narrativa se tornaria a verdade para todos. Ela ficaria para sempre como a ex-esposa frágil, ofuscada por uma modelo glamourosa e um CEO impiedoso. Mas ela não era frágil. Não agora. Com movimentos lentos e deliberados, Lena se levantou da cadeira. O salão reagiu instantaneamente. As conversas foram cortadas. Os músicos viraram a cabeça. As câmeras voltaram a se erguer. Suas pernas ainda estavam instáveis, mas sua determinação não. Ela se pôs de pé, mais alta do que em toda a noite. O sorriso de Mira vacilou. A voz de Ethan sumiu quando ele notou a mudança. Ele se virou e a viu de pé. Pela primeira vez desde que a noite começou, algo quase imperceptível apareceu em seus olhos. Confusão. Lena deu um passo à frente. Seu vestido brilhou suavemente sob as luzes. Já não parecia quebrado nem murcho. Parecia armadura. Ela se aproximou do microfone. Não com pressa, não com dramaticidade, com passos silenciosos e firmes que criaram mais tensão do que qualquer grito. Ethan tentou interceptá-la. "Lena! Sente-se!" ordenou. "Você não está pensando claramente." Lena o ignorou. Mira colocou uma mão no braço de Ethan. "Deixa ela. Ela vai se envergonhar de novo." Mas ela estava enganada. Lena chegou ao microfone. Seus dedos se fecharam ao redor do metal frio. Inalou mais uma vez para se estabilizar. Levantou a cabeça. Todo o salão caiu em silêncio. Cada convidado, cada garçom, cada repórter, cada músico. Ethan deu um passo à frente. "Lena, eu disse para você se sentar. Você não pode falar aqui." Ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos se encontraram com os dele com uma calma desafiadora. "Eu vou falar", disse, com uma voz mais forte do que ninguém esperava. "E você vai ouvir." Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Ethan se tensionou. "Este não é o seu momento." "É exatamente o meu momento", disse Lena. Sua voz se espalhou por todo o salão com um poder suave. "Você pensa que pode me humilhar na frente de toda uma cidade. Você pensa que pode me apagar porque encontrou alguém novo. Você pensa que eu vou desmoronar para que você pareça um herói." Ela negou lentamente com a cabeça. "Mas você está errado." Mira revirou os olhos. "Lá vamos nós." Lena não prestou atenção. Continuou falando, cada palavra mais clara que a anterior. "Estou cansada de ficar calada. Cansada de deixar você manipular minhas emoções para justificar seu comportamento. Cansada de deixar você controlar a história." Alguns convidados aplaudiram suavemente antes de parar, sem saber se era apropriado. Outros simplesmente observavam com admiração. O rosto de Ethan ficou vermelho. "Pare com isso agora." "Não", repetiu Lena. "Eu não vou mais me calar." Todo o salão vibrava com tensão. E naquele instante, todos viram. Lena não era mais a esposa humilhada. Ela estava se transformando em outra coisa.
alguém poderosa, alguém sem medo, alguém pronta para mudar tudo. Esse foi o momento em que Ethan perdeu o controle. E ele soube disso. O salão voltou a prender a respiração. As palavras desafiadoras de Lena ainda ressoavam no vasto espaço, suspensas no ar dourado como faíscas que se recusavam a apagar. Os convidados a observavam com uma mistura de espanto e comoção. O que havia sido uma noite de humilhação havia se tornado um momento de coragem. Um momento que ninguém esperava da mulher que havia passado a última hora tremendo e lutando contra as lágrimas. Ethan permanecia imóvel, sua mandíbula apertada. Seus olhos revelavam o primeiro lampejo de pânico. Ele sempre havia controlado a narrativa. Sempre havia controlado o salão. Mas agora, pela primeira vez, sentia como esse controle escapava entre seus dedos. Mira cruzou os braços com uma postura defensiva e estreitou os olhos para Lena com irritação. "Isso é ridículo", murmurou. "Ela está tentando se fazer de forte. Não vai funcionar." Mas Lena não olhava para Mira. Olhava para frente, segurando o microfone com firmeza. A força em sua voz havia transformado o ambiente e todos podiam sentir isso. Então algo aconteceu perto da entrada. Um novo som quebrou a tensão. Passos lentos e deliberados ressoaram pelo chão. Não eram frenéticos, não eram apressados. Eram seguros, intencionais, carregados de autoridade. As pessoas viraram a cabeça para as portas principais, que se abriram um pouco mais. Um homem alto, com um terno preto impecável, entrou no salão. Sua mera presença impunha respeito. Seus ombros eram largos, seus movimentos tranquilos, sua expressão indecifrável. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente arrumado, e seus olhos tinham a seriedade de alguém acostumado a negociações de bilhões de dólares. Um sussurro percorreu o salão. "É ele? É Adrian Vale?" Outro sussurro respondeu. "O fundador da Phoenix Tech. O sucessor da dinastia original." Os flashes voltaram a se acender, mas desta vez não era para Ethan e Mira. Lena viu o homem e soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Seus olhos se suavizaram com reconhecimento. Adrian Vale não era apenas uma figura poderosa, era seu padrinho, o homem em quem sua falecida mãe mais confiava. O homem que havia prometido a seus pais que sempre a protegeria e guiaria, mesmo que ela nunca pedisse ajuda. E naquela noite, ele havia vindo porque ela precisava dele. Ele caminhou para o centro do salão com passos calmos, irradiando um poder controlado. O rosto de Ethan empalideceu. A postura confiante de Mira desmoronou. Adrian parou ao lado de Lena e colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. "Você falou bem", disse em voz baixa, firme e calorosa. "Você não permitiu que ele reescrevesse a verdade. Estou orgulhoso de você." O salão soltou um suspiro coletivo. Até Lena piscou surpresa. Ela não sabia que ele estava na cidade. Não havia lhe dito nada, mas ele havia descoberto. Ethan tentou recuperar o controle. Sua voz falhou. "Adrian, isto é inesperado. Este é um assunto particular." Adrian olhou para ele lentamente. "Nada do que você fez esta noite é particular. Você fez questão disso." A firmeza em seu tom fez Ethan se tensionar. Mira deu um passo à frente tentando recuperar o protagonismo. "Senhor Valé, isso não é necessário. Ethan e eu só queríamos evitar boatos." Os olhos de Adrian a percorreram com uma desaprovação silenciosa e penetrante. "Sua preocupação com boatos é admirável, considerando que você ajudou a criar o escândalo." Mira abriu a boca ofendida. "Me desculpe, você não pode falar assim comigo." "Posso falar com clareza", respondeu Adrian friamente. "Algo que faltou esta noite."
Tirou de sua jaqueta uma pasta de couro selada, do tipo que se usa em reuniões corporativas de alto nível. Ele a entregou a Lena. Lena hesitou. O que é isso? A verdade, respondeu Adrian. A voz de Ethan falhou com urgência. Não abra isso. Adrian olhou para ele com calma. Por que não? Você parece muito ansioso por transparência. Os convidados murmuravam. As câmeras deram zoom. Lena abriu lentamente a pasta. Dentro havia documentos notariais, registros financeiros, acordos de acionistas e, no topo, um certificado que fez suas mãos tremerem. Era a prova de sua herança. Prova de que ela possuía 41% da Phoenix Tech. Prova de que sua linhagem estava ligada a uma das dinastias tecnológicas mais poderosas do país. Lena cobriu a boca, dominada. Adrian falou para que todos ouvissem. É hora de ela saber a verdade que seus pais queriam para ela. O salão explodiu em murmúrios surpresos. Ethan deu um passo à frente, o desespero aflorando em sua voz. Ela não precisa ver isso. Ela não vai conseguir lidar com isso. Adrian levantou uma mão. O silêncio caiu como um raio. Ela é a legítima herdeira do patrimônio da Phoenix Tech. Sua mãe era a acionista majoritária. Seu pai garantiu a sobrevivência da empresa por décadas. O legado deles pertence a ela. O rosto de Ethan ficou vermelho. Isso é um absurdo. Ela não tem nada a ver com a empresa. Eu sou o CEO. Eu construí tudo. A voz de Adrian continuava inabalável. Você não construiu nada. Você administrou o que a família dela construiu. E agora você prestará contas pela forma como tratou a filha deles. O salão voltou a se encher de suspiros. Mira gaguejou. Isso não pode ser real. Ela nunca disse isso a ninguém. Lena falou em voz baixa. Eu não sabia. Eu nunca soube. Adrian assentiu. Seus pais mantiveram em segredo para que você tivesse uma vida normal. Queriam que você escolhesse seu próprio caminho até estar pronta. A voz de Ethan falhou novamente. Isso é manipulação. Ela não pode reivindicar a propriedade assim, de repente. Adrian abriu outro documento. Ela pode reivindicar tudo. Estas são as transferências legais que ela nunca viu, porque você se encarregou de mantê-la sepultada sob seu controle. O rosto de Ethan se contorceu. Não a chame de minha esposa. Ela não é mais. Adrian olhou para ele com frieza. Então você não tem poder sobre ela, e muito menos sobre a Phoenix Tech. Os repórteres sussurravam. As câmeras captavam cada gesto. O CEO, Ethan Blackwood, à beira do colapso, murmurou um. E Ethan tentou arrancar a pasta, mas Adrian deu um passo à frente, bloqueando-o. Toque nela, advertiu, e você será escoltado para fora daqui. Mira o segurou pelo braço. Ethan, pare! Todos estão olhando. Mas ele estava perdendo o controle. Isso não é possível. Ela não pode ser a herdeira. Ela não pode ficar com a empresa. A voz de Adrian continuou serena. Ela não está pegando nada. Já é dela. O silêncio voltou a cair sobre o salão. Pesado, absoluto. Lena sentiu que seus joelhos falhavam, mas não por medo. Era o peso da verdade. O peso do poder que nunca pediu, mas que sempre lhe pertenceu. Adrian assegurou com suavidade. Este é seu legado, e esta noite você se manterá firme, eu prometo. Ethan deu um passo para trás, com a respiração ofegante. A realidade o atingiu como uma onda. Ele não apenas havia humilhado a mulher errada, ele havia humilhado a única mulher que tinha o poder de destruir todo o seu império. E pela primeira vez em sua vida, Ethan Blackwood parecia realmente assustado. Durante um longo momento, o salão permaneceu em silêncio. Ninguém ousou falar. Ninguém ousou se mover. O peso do que Adrian havia revelado flutuava sobre a multidão como uma nuvem de tempestade prestes a estourar. Cada convidado podia sentir a tensão crepitando no ar. A verdade havia mudado tudo.
O poder havia mudado de mãos, e Ethan Blackwood estava no centro, finalmente despojado da confiança que havia usado como armadura durante toda a noite. Seus olhos iam e vinham entre os documentos nas mãos de Lena e a expressão severa de Adrian. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O grande CEO que antes comandava salas de reunião com facilidade, agora parecia pequeno sob o brilho dos lustres. Então, começaram os sussurros. Você ouviu isso? Ela possui 41% da empresa. Ela é a herdeira. E ele a tratou assim. Isso vai destruí-lo. Os murmúrios aumentaram. A força da multidão subia como a maré. Os flashes iluminavam o pânico de Ethan, capturando cada detalhe de seu desmoronamento. Um repórter avançou com cautela. Sr. Blackwood, tem algum comentário sobre a revelação de que sua esposa possui ações controladoras na Phoenix Tech? Ethan virou a cabeça bruscamente. Eu ainda sou o CEO, respondeu com rispidez. Isso não muda tudo. Adrian falou antes que o repórter pudesse continuar. Isso muda mais do que você imagina. Seu contrato contém uma cláusula de moralidade. Seu comportamento desta noite a viola. Lena levantou o olhar de repente. Ela não sabia disso. Os olhos de Ethan se arregalaram de horror. Adrian prosseguiu, sereno e inflexível. Suas ações colocaram a empresa em risco. O conselho terá motivos para destituí-lo. Ethan negou rapidamente. Não, eles não podem fazer isso. Eu sou a imagem da empresa. Eu sou insubstituível. Um convidado soltou um sussurro. Insubstituível. Ele realmente acredita nisso. Mira se aproximou de Ethan, agarrando seu braço com pânico crescente. Ethan, do que ele está falando? Eles não podem te demitir. A voz de Ethan tremeu. Ele não tem esse poder. Adrian abriu outra pasta. Na verdade, ele não precisa. O conselho já recebeu gravações desta noite. Um de seus acionistas transmitiu tudo ao vivo. Já está circulando na internet. O rosto de Ethan perdeu toda a cor. Gravações? Que gravações? Um repórter levantou seu telefone. Estas, onde você aperta o pulso de sua esposa grávida e a obriga a assinar papéis de divórcio durante uma gala. As telas do salão se acenderam quando alguém conectou seu dispositivo ao sistema. Imediatamente, um vídeo apareceu sobre o palco. As imagens do evento começaram a ser reproduzidas. Lá estava Ethan, empurrando os papéis contra o peito de Lena. Lá estava Mira zombando dela. Lá estava Lena chorando, pedindo para ele parar. Lá estava Ethan, chamando-a de instável e emocional. O salão explodiu em murmúrios horrorizados. Olhe para isso. Ele a tratou assim. Ela está grávida. E ele a agarrou daquele jeito. Ele é um monstro. Ethan correu para o palco. Apaguem isso. Um segurança se interpôs. Senhor, por favor, recue. Ethan ficou paralisado, surpreso que alguém ousasse detê-lo. A voz de Mira tremeu. Ethan, faça alguma coisa. Não. Ele a olhou com crescente desespero. Estou tentando. Mas o colapso já havia começado. Outro repórter falou em voz alta. Os analistas financeiros estão comentando online. Eles prevêem que as ações da Phoenix Tech cairão quando o mercado abrir. Alguém acrescentou. Os patrocinadores corporativos estão emitindo comunicados condenando o comportamento dele. Outro murmurou. Metade dos membros do conselho estão aqui esta noite. Eles viram tudo. Ethan se virou e os viu. Vários membros do conselho estavam alinhados contra a parede, com expressões duras. Uma delas, uma mulher de cabelo prateado chamada Doutora Elise Rowan, deu um passo à frente. Sr. Blackwood, ela anunciou. Seu comportamento esta noite é inaceitável. Colocou a integridade da empresa em risco. Convocaremos uma reunião de emergência amanhã de manhã. A voz de Ethan quebrou. Por favor, vocês estão cometendo um erro. Eu dei tudo por esta empresa.
Elise olhou para Lena, e ela deu mais do que você jamais reconheceu. A voz de Mira subiu de tom. Eles não podem fazer isso. Ethan construiu esta empresa. O público o adora. Elise negou com firmeza. Não mais. O vídeo tem 2 milhões de visualizações em 15 minutos. Os patrocinadores estão se afastando. Ethan inalou bruscamente. Outro membro jovem do conselho avançou. Seu padrão de má conduta não pode ser ignorado. Seu incidente com álcool no ano passado. As mensagens inapropriadas para uma estagiária. Seus gastos falsificados de viagem. Tudo foi ignorado. Ele fez uma pausa. Até esta noite. Os convidados soltaram suspiros. Os olhos de Lena se arregalaram surpresos. Ela não sabia de nada disso. Ethan resmungou. Vocês não podem mencionar erros passados. Adrian respondeu com firmeza. Não são mais passados. Não depois desta noite. Mira apertou o braço de Ethan. Ethan, eles estão se virando contra você. Ele afastou a mão bruscamente. Cale a boca. O salão inteiro ficou em silêncio. Mira olhou para ele, atônita. Pela primeira vez naquela noite, parecia ferida de verdade. Mas Ethan não notou. Estava afundando em seu próprio pânico. Lena o observou, com um peso estranho no peito. Não era pena, não era tristeza. Era a sensação de ver um homem que uma vez amou desabar sob o peso de suas próprias decisões. A doutora Rowan se virou para Adrian. Sr. Vale, obrigado por trazer estes documentos. Revisaremos tudo. Adrian assentiu. A empresa precisa proteger seu futuro. Ethan negou violentamente. Não, eles não podem fazer isso. Eles precisam de mim. O olhar de Adrian se manteve firme. Não, eles nunca precisaram. Precisavam de estabilidade, e você lhes deu caos. Ethan olhou ao redor desesperado, procurando um rosto aliado. Não encontrou nenhum. Os executivos evitaram seu olhar. Os patrocinadores o olhavam com desgosto. Os convidados murmuravam atrás de suas mãos. Os repórteres gravavam cada segundo. Mira se afastou lentamente dele. Seus olhos se encheram de algo novo. Medo. Ethan, sussurrou. No que você nos meteu? Ele não respondeu. Não podia. Sua voz havia sumido. Seu poder havia sumido. Sua imagem havia sumido. E no centro do salão, grávida e exausta, mas erguida com dignidade, estava a mulher que ele havia tentado destruir. Não desolada, não derrotada, mas em ascensão. A queda havia começado e o mundo inteiro estava olhando. A luz da manhã se espalhou pela cidade como uma bênção silenciosa. Pintou as torres de vidro em um dourado suave e se refletiu no rio Hudson com um brilho delicado. O caos da noite anterior já começava a se transformar em manchetes e alertas de última hora. Mas dentro da sala privada de reuniões da sede da Phoenix Tech só havia calma. Lena estava de pé perto das janelas do chão ao teto, observando a cidade despertar. A tempestade em seu coração finalmente começava a se dissipar. Suas mãos descansavam sobre sua barriga, sentindo o movimento rítmico do bebê em seu interior. Isso a ancorava. A lembrava de que cada momento doloroso da noite anterior a havia levado até aqui, a um lugar de verdade, a um lugar de liberdade. Fechou os olhos por um instante, permitindo que o calor do sol aliviasse a tensão que ainda carregava consigo. O silêncio da sala parecia reconfortante, curador, longe do espetáculo humilhante em que Ethan havia tentado prendê-la. A mulher que estava ali já não era a mesma que havia entrado na gala com um vestido cor de água de rosa. Aquela versão de si mesma havia estado ferida, silenciada, ofuscada. A versão atual estava ressurgindo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Adrian Vale entrou na sala, segurando uma pasta de documentos e uma expressão de orgulho tranquilo. Você chegou cedo, disse.
Não consegui dormir, admitiu Lena com um leve sorriso. Muita coisa para processar. Adrian assentiu. É compreensível. Ontem foi um dia pesado, mas hoje é seu. Você mereceu. Lena se afastou da janela e o olhou. Eu nunca quis nada disso, nem a empresa, nem o poder. Eu só queria uma vida normal. Você ainda pode tê-la, respondeu Adrian com suavidade. Esta posição não te aprisiona. Ela te protege, te dá opções e dá ao seu filho um futuro livre da crueldade que você suportou. Meu Deus! Lena olhou para a pasta em suas mãos. Isso é tudo o que o conselho precisa para a transição? Adrian a entregou. Sim. O conselho votou de forma unânime esta manhã. Ethan foi destituído como CEO, com efeito imediato. Um longo suspiro escapou de seus pulmões. Não era alegria, não era vingança. Era alívio. Ela se sentou na mesa de carvalho polido e abriu a pasta. As letras em negrito no topo da página confirmavam. Nomeação oficial da Phoenix Tech. Presidente interina. Lena Blackwood. Ela passou os dedos pelas palavras impressas, deixando-as se fixarem em sua mente. Nunca imaginou que sua vida a levaria até aqui. Mas talvez isso não fosse sobre poder. Talvez fosse sobre recuperar as partes de si mesma que havia perdido vivendo sob a sombra de Ethan. Adrian falou com voz suave. A imprensa vai querer um comunicado. Nada dramático, apenas clareza. Posso fazer isso, disse Lena. Depois de tudo o que aconteceu, eu quero falar por mim mesma. Um novo toque soou na porta. Uma jovem assistente espiou a cabeça. Senhorita Blackwood, o salão principal está pronto quando a senhora estiver. Lena se levantou devagar, com a postura reta e firme. Obrigada, já vou. Ela caminhou ao lado de Adrian pelo corredor. Os funcionários paravam ao vê-la, inclinando a cabeça com respeito e olhares de simpatia. Alguns até sussurravam, bem feito para ela, acreditando que ela não podia ouvi-los. Ao chegar ao átrio principal, Lena parou. Um pequeno grupo de repórteres a esperava junto ao pódio. As câmeras brilharam suavemente ao vê-la entrar, mas o caos da noite anterior não a seguiu até ali. O ambiente parecia diferente, controlado, seguro. Adrian se afastou para lhe dar espaço. Lena se aproximou do pódio. Apoiou ambas as mãos sobre a superfície de madeira e respirou lentamente. O salão silenciou instantaneamente. Obrigada a todos por estarem aqui. Começou, com uma voz clara e firme. Ontem foi um dia difícil, doloroso e muito público. Eu me encontrei em um salão cheio de centenas de pessoas e, mesmo assim, me senti completamente sozinha. Ela fez uma pausa para deixar suas palavras se assentarem. Mas hoje eu não estou sozinha. Hoje estou acompanhada por pessoas que valorizam a integridade, pessoas que acreditam na justiça, pessoas que acreditam que o poder não dá a ninguém o direito de humilhar ou controlar outro ser humano. Vários repórteres assentiram. As luzes das câmeras piscaram. Lena continuou. Meu casamento chegou ao fim, e embora esse final não tenha sido elegante, ele permitiu que a verdade viesse à tona. Ontem descobri que sou a herdeira de um legado que meus pais construíram com dedicação e amor. Tenho a intenção de honrar esse legado com dignidade. Sua mão deslizou para sua barriga. Tenho a intenção de criar um futuro para meu filho, em que a força e a compaixão signifiquem mais do que o dinheiro e a manipulação. Sua voz se suavizou. A cura levará tempo, mas estou grata pela oportunidade de começar. Ela encerrou seu discurso com uma frase simples. Ninguém pode esconder a verdade para sempre. Às vezes, a dor revela exatamente quem estamos destinados a ser. Os flashes voltaram a iluminar o salão, mas desta vez a luz pareceu quente, solidária, não invasiva. Adrian se aproximou e a guiou suavemente para uma saída particular,
enquanto os repórteres começavam a escrever freneticamente. Ele lhe deu um gesto tranquilizador. Você se saiu muito bem. Não, Lena exalou. Seus ombros relaxaram. Eu me sinto mais leve. Bom, disse Adrian, você merece paz. Lá fora, o sol da tarde iluminava o pátio. Lena saiu para a luz, sentindo o calor envolver seus ombros como uma promessa suave. Olhou para o céu, um azul amplo e sereno. Seu telefone vibrou dentro da bolsa. Ela o pegou e viu uma avalanche de mensagens de desconhecidos. Mensagens de apoio, mensagens de empatia, mensagens de mulheres que se viram refletidas em sua luta. Ela leu algumas. Você é mais forte do que pensa. Você falou por todas nós. Acreditamos em você. Seu peito se aqueceu, colocou uma mão sobre o coração e sussurrou suavemente. Nós vamos ficar bem. Um último pensamento passou por sua mente enquanto caminhava para o carro que a levaria para casa. Ethan tentou destruí-la na frente do mundo, mas o mundo escolheu ver a força dela em seu lugar. Alguns finais são violentos, alguns são dolorosos, mas alguns são necessários. O novo começo de Lena já havia começado.